Hoje nós vamos, o nosso tema aí, recomendações de investigações e melhorias de projeto. Eu queria dizer que sempre com uma investigação nós vamos sim ter melhorias. O Coronel da Silva foi muito específico nisso, a gente vai ver hoje aqui um pouco de como é o processo do fabricante na construção, e no auxílio da investigação. Vocês viram como o Estado trabalha, como o CENIPA trabalha, e agora vocês vão ver um pouquinho de como é a participação do fabricante em todo esse contexto da investigação. E quais são os nossos propósitos também com a investigação. Quais são os resultados, quais são as melhorias que nós, fabricantes, hoje temos. Que não simplesmente olhar para a melhoria do produto. Vocês vão ver esse vídeo no final. Foi um produto derivado de algumas investigações, mas que não tem a ver, propriamente dito, com o equipamento helicóptero. Vocês vão entender o porquê disso. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre causas, sobre os modelos de gestão, principalmente modelo reativo, a aeronavegabilidade continuada, sobre o processo de investigação e a melhoria contínua, que sem ela a gente não faz nada hoje na aviação. Ontem alguém aqui falou de PDCA e é muito importante, até para a vida da gente, para o nosso dia a dia levar isso. Quem não tem conhecimento, passa a ter um pouquinho de conhecimento. A aviação está dando grandes steps que não tem volta mais, em rumo a ter indicadores, a ter desenvolvimento de performance. E daí não é também pensar que isso é só para companhia aérea, para táxi aéreo, não. Eu estou acostumado a tratar com alguns clientes, a gente tem conversado e tem desenvolvido com um cara que tem um único helicóptero, poder sim fazer a sua gestão de risco, poder sim trabalhar com ferramentas hoje. Eu também aqui represento o International Helicopter Safety Team, temos lá gratuito no site, N ferramentas, e pilotos, vocês pilotam equipamento de ponta, estudam para pilotar, vocês não vão perder tempo, não é perda de tempo, vocês vão adquirir mais conhecimento entrando lá no site do tipo do IHST, e consultando alguns materiais que toda a comunidade no mundo inteiro está desenvolvendo para vocês, para a melhoria de vocês. Mas voltando aqui para nós, a gente sempre escuta isso, e aqueles que não escutaram ainda, é bom saber, isso aqui é um banco de dados nosso, da Airbus Helicopters, entre 2004 e 2013, nós apuramos aí que 79,5% das causas são operacionais. Mas você está falando disso com base, óbvio, nas investigações, que a gente vai ver lá para frente todo esse processo, E é óbvio o que a gente está hoje focado em tratar, como tratar esse operacional, E o operacional aí, a gente sabe, tem N outros fatores, que integram, tem organização, tem pessoas, tem desejos, tem egos. Quando a gente fala de pessoa, a gente não pode esquecer de nada disso. Só que hoje também, nós temos N ferramentas. Nós já tivemos aí, a própria ABRAP já levou lá o comandante para falar sobre o CRM, Single Pilot. Então não tem mais desculpa não, eu não sou companhia, sou táxi aéreo, cada dia mais nós estamos desenvolvendo ferramentas, esse é fato, para todos os operadores, Mas fato é que a gente está olhando hoje muito em cima desse número, e fazendo essas melhorias para, óbvio, mitigar esse número, esses riscos, com a atividade. Bom, isso aí só para enfatizar que Reason,
ele já vem dizendo, e a gente vê também que a investigação leva em consideração, né, vários fatores. Na hora que acontece um acidente, o que a gente vê na TV é só quem, né, o que aconteceu, todo mundo fica naquele desespero para saber o que aconteceu, quem que é o culpado, né? Só que nós não queremos saber, né, quem é, o que foi que aconteceu, nós queremos saber o porquê disso, né? O que a investigação faz? O Reason desenhou aqui muito bem, né? A gente vem voltando, toda vez que a gente pega um timeline de um acidente, né, e começa a fazer investigação, né, e vai vendo o que aconteceu, a gente vai descobrindo, né, quais foram esses fatores contribuintes, né, quais foram as causas que levaram ao acidente, né? Muito importante, a gente fala aqui em Local Workplace Factors, né? Hoje em dia, é fato, muitas empresas já têm segurança do trabalho junto com a segurança de voo. Ontem mesmo nós tivemos aqui o colega da Líder Aviação falando a respeito disso, né? Eu, felizmente, tive uma oportunidade muito boa. Aqui no Brasil, hoje nós temos uma norma da ABNT, que não é uma norma obrigatória, mas uma norma que qualquer um dos senhores podem ter em casa e que, muito didática, né, mostra como ter um sistema de gestão integrado, integrando o Safety Management System, qualidade e segurança do trabalho e meio ambiente. Né, nós falamos a mesma língua e todos, esse sistema todo trabalha e corrobora para mitigação de risco, para diminuir o número de acidentes, né? Então a gente tem sempre que levar em consideração isso e, óbvio, os fatores organizacionais, né? Na minha história aí de investigação, né, nos últimos 10 anos, o que a gente sempre vê, né, que algo de organizacional tem sim para melhorar quando você tem um acidente, né? E quando a gente fala em organização, pode ser o próprio proprietário da aeronave, que tem os seus desejos, tem os seus anseios. Infelizmente, a gente sabe que acontece quando uma pessoa possui uma aeronave, ela tem o desejo de ir e vir, né? Tem-se uma grande, né, um sonho, quem compra um helicóptero, de poder ir e vir a qualquer hora, a qualquer local, né, sem restrições. Mas a gente bem sabe que estamos no meio que não se passa por isso. Óbvio que nós temos restrições, sim, e a gente tem que obedecer essas restrições, né? Sempre lembrando, gente, que ontem nós tivemos aqui também o Wagner, né? A regulamentação é o mínimo. A regulamentação ela existe para nos dar o mínimo operacional de segurança, né? Nós não podemos ficar vivendo nesse mínimo. Por quê? Né? Porque a gente tem lá, a gente fala que dentro, né? Por que gerenciamento da segurança? Para que eu vou gerenciar a segurança, né? Dentro de todos os processos que a gente tem, a gente acaba tendo um desvio no dia a dia, né? A gente começa lá a nossa atividade e acaba tendo um desvio, a gente fala de desvio prático, né? Como que a gente vai, então, fazer, né, para melhorar esse aspecto, né, e para não ficar à deriva, né? A gente tem meios óbvios, né, de gerenciar a segurança, né? E daí, óbvio, a gente vai falar aqui mais dentro do contexto, né, do gerenciamento reativo, né? Mas a gente também tem as ajudas proativas, ajudas preditivas, né? A investigação é fato, né? É a gestão da segurança reativa, né? Assim, eu particularmente, Antônio Modesto, né, não gosto de tratar, né, uma investigação. Creio eu aqui que a maior parte das pessoas, a gente sabe que é vital e que a gente aprende com a investigação, mas óbvio que no meu dia a dia eu quero ter certeza de que os outros modelos de gestão estão me garantindo que eu não vou ter um incidente ou que eu vou ter um acidente, né?
que outros modelos, né? Hoje a gente fala de gestão proativa, né? O que é isso, né? Baseado em auditoria, né? Em reportes voluntários, pesquisa de segurança, né? Ou até mesmo a preditiva, né? A preditiva já vai muito além. Hoje, por exemplo, né, vocês vão ver aí no final, eu vou dar um ênfase aí num vídeo, né, sobre esse equipamento. Ele hoje já sai equipado, o esquilo, né, já está saindo de fábrica com esse equipamento. Vocês vão ver um caso real do uso desse equipamento, né, com um piloto, enfim, uma ocorrência real, né? Mas o mais interessante disso é o quê? Né? Lembrar que nós temos hoje instrumentos que estão à nossa mão, né? E que a gente tem que usar, né? Para evitar, né, que uma ocorrência, para evitar que mortes, né, perdas venham acontecendo. Eu tive algumas perdas na minha vida, logo pequeno. O meu irmão mais velho morreu num acidente aeronáutico, né, foi vitimado aos 22 anos, e eu até costumo dizer que acho que foi isso que me trouxe para a segurança. E o nosso copiloto do acidente do Gol praticamente dividiu casa comigo em Itápolis. Nós começamos a voar juntos, então assim, foram duas perdas muito significativas lá no começo da minha vida. No começo da minha história da aviação também me deu um impulso, né? O nosso desejo, óbvio, está dizendo, é não ter acidentes, né? Mas, como a gente sabe, né, que temos que melhorar, que o homem erra, né, que a gente tem que atacar esses erros, né, tem que melhorar a cada dia, a gente sempre vai ter que fazer investigação, né, e vamos ter que tratar de casos desse tipo, né, mas fazendo com que, né, essas ferramentas, óbvio, tragam para a gente os melhores resultados no futuro. Não adianta a gente fechar uma investigação sem realmente ter ali, né, recomendações significantes que mudem o contexto. Hoje, até numa conversa com a Silvia, logo no início, a gente conversando aqui, falando sobre o acidente da TAM. Às vezes as pessoas lembram mais do nome das pessoas que foram indiciadas no inquérito do que as ações que foram propostas, né? E as mudanças que houveram em decorrência das recomendações daquele acidente, né? Que é fato, né? Estão lá, qualquer um pode entrar lá, né, no CENIPA e verificar quais foram as recomendações e o que foi mudado, inclusive na própria aeronave. A Airbus, que faz parte do grupo, né, reconheceu, assim como nós já reconhecemos em vários outros quesitos, que haviam melhorias sim no projeto para ser feito, né? Isso aqui, na verdade, é só para mostrar aí os modelinhos de gestão, óbvio, né, que hoje a gente está trabalhando, né, aqui no preditivo e no proativo, né, mas é o que eu estava dizendo, hora ou outra, em decorrência de N fatores, a gente tem que trabalhar também no reativo, tem que encarar o resultado desse processo como sendo um aprendizado para a vida da gente, né? E um aprendizado que, hora ou outra, faz bem a gente relembrar, né? Porque traz à tona novamente a nossa consciência situacional. Toda vez que a gente tem um acidente, fica todo mundo em estado de alerta. Puxa vida, tem que ter mais cuidado com isso, né? O nosso colega aqui ontem, né, tropeçou aqui nos degraus. Opa, hoje eu até pensei em dar uma andada aqui, falei, não, de repente eu vou cair, né? Mas é assim, né? Mas pode ser que na próxima eu venha aqui, esqueça e vai e caia também, né? Então é bom a gente estar lembrando, é bom de vez em quando nas rodas, né, a gente conversar a respeito, relembrar alguns casos que tenham acontecido com conhecidos, né, com colegas de trabalho. É triste,
mas é uma forma também de lembrar dessas pessoas, né, e também de aumentar a nossa consciência situacional, né. Isso aqui parece muito complexo, né, e é complexo. Pra vocês entenderem, isso aqui, né, a aeronavegabilidade continuada, né, de uma vida de uma aeronave, né. Na verdade, quando você vai fazer um processo de certificação, né, o que sai dali? Né? Você sai com um manual de voo, né, com um Master Minimum Equipamento List, programa de serviço, isso tudo tem que ser aprovado pela autoridade, né, e daí o operador, nas suas diferentes partes, né, vai começar, óbvio, né, vai voar dentro daquelas limitações estabelecidas para o helicóptero, né. Se tiver algum evento, ele vai fazer um reporte, e esse reporte, quanto fabricante, né, Airbus Helicopters, nós temos lá um programa de maturidade, né, e suporte. Então, o tempo inteiro, né, a aeronave assim passando, né? Senão não existiria isso aqui, né? As ADs, enfim. Ela está crescendo, né? Está se amadurecendo durante a vida dela, óbvio, né? Porque os anos vão passando, óbvio, novas tecnologias vão surgindo também, novos materiais vão sendo desenvolvidos. Isso tudo vem, né, a calhar com a melhoria, assim, dos projetos. Então, é um processo árduo, né? Vocês podem ver aí que tem várias interações, a parte de investigação, né? Isso tudo volta para cá, modificações, boletins de serviço. Então, ao PDCA, sempre alimentando os outros documentos, passando pela aprovação da autoridade e indo de novo para o operador. Né? E a gente costuma dizer o seguinte, né, que a aeronavegabilidade das aeronaves é um resultado de esforços entre, né, os mantenedores, os operadores e as autoridades. A gente não vai conseguir levar isso adiante, colocar a aeronave aeronavegável sem o esforço conjunto de todas essas partes. Né? E é assim que funciona, né, assim que esse ciclo foi desenhado, enfim. E a maior parte, né, das fabricantes operam, né, com algumas poucas diferenças, mas o sistema idealizado pela ICAO é esse. Né? Nós da Airbus, nós temos algumas diferenciações, óbvio, né, nós anteriormente, vocês sabem, né, eram empresas diferentes, hoje somos uma empresa só, que até alguns anos atrás era a Eurocopter, hoje Airbus Helicopters, né? Mas Airbus Helicopters, basicamente nós temos duas fábricas, né? A francesa e a alemã. Na verdade, temos tipos que foram desenvolvidos na Alemanha e outros foram desenvolvidos na França e depois em conjunto, né? Mas o que isso, dentro da investigação, acarreta para a gente? A gente tem aí, nós temos dois casos, né, distintos, né, que é a tratativa civil. Eu até ia tirar os militares, mas logo lembrei dos nossos colegas do Exército aí, hoje, opa, vou deixar lá, né, até para eles terem uma ideia de como que a gente trata a investigação. Né? Não tem nada muito diferente, mas cada subsidiária, né, ela tem o seu contato, né, e para cada produto a gente tem um suporte, né, da Alemanha e da França. Né. A gente pode ter participação dos nossos investigadores. Hoje mesmo a gente tem aqui, Léo, por favor, pode ficar em pé. O Leonardo Cunha, hoje, né, creio eu que seja um dos investigadores no Brasil com maior experiência, né, principalmente em esquilo, mas porque já está na Elibras há muitos anos, né, Léo, fazendo esse trabalho, né, dando suporte, inclusive, para a organização investigadora, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Né.
E daí, óbvio, a gente tem dois organismos, né, um que é o BEA e o BFU. Né, o BEA é um organismo de investigação francês e o BFU alemão, por conta de ser onde essas aeronaves foram desenvolvidas, onde elas foram desenhadas. Né? Então, basicamente é isso. Aconteceu um acidente, o operador faz a notificação, né, lá no estado, óbvio, que ocorreu. Né? E mais uma vez, vou frisar aqui o que o coronel da Silva já disse, muito importante, né? Que todos nós tenhamos essa consciência de fazer essa notificação, não deixar para que terceiros façam a notificação. Né? Porque, às vezes, a gente vê casos aí de muitos operadores que acabam surpreendendo, né? Porque ele não faz a notificação, mas, de repente, tem alguém batendo lá na porta dele, né? Dizendo, escuta, aconteceu aí, vimos um vídeo, que hoje é muito fácil, né? A informação, ela às vezes chega, nós mesmos fabricantes, às vezes eu estou em casa, um fim de semana, eu recebo um vídeo assim que pode até acabar com o meu fim de semana, às vezes, né? Mas a intenção não é essa, a intenção é tratar realmente, mas a informação corre muito rápido. Então, muito difícil hoje você esconder alguma coisa, né? Por mais distante que esteja, por mais diferente que seja a sua atividade. Então, vamos notificar assim, gente. Vamos, porque isso vai fazer bem, não só para a sua atividade, mas para todos que estão aí, como eu estava dizendo. É o exemplo que fica, é o aprendizado que vem dessa investigação. Né? Bom, e daí lá o estado da ocorrência, né, ele vai colocar o investigador, olha, esse aqui é o investigador responsável. Né? Esse cara vai conduzir a investigação, fazer o draft do relatório final, tudo aquilo que o coronel já disse aqui. Né? O que nós fazemos? Né? Na verdade, o próprio CENIPA, ele notifica, por exemplo, no nosso caso, dependendo da aeronave, né, ou o BEA ou o BFU, né, dizendo, olha, aconteceu no Brasil, né, isso é oficial, né, um documento oficial que é mandado para lá, aconteceu um acidente aqui com a aeronave tal, ocorrência tal, e daí sim, né, o BEA ou o BFU, ele vai conversar com a gente, diz, olha, né, aconteceu lá no Brasil um incidente, né, a gente aqui, né, ou nas subsidiárias, que é o caso da Elibraz, né, ou da matriz, ela vai daí sim indicar um technical advisor, que é o caso do Léo aqui no Brasil, né, e aqui na verdade, né, é um jeitinho, mas um jeitinho bom, porque assim, às vezes a gente nem espera todo esse trâmite acontecer, né, Léo? A gente, logo que fica sabendo, já entra em contato com o CENIPA, né, e participa desde a ação inicial, enquanto o trâmite mesmo legal, enfim, de documentação vai correndo na paralela. Mas o nosso intuito sempre é, óbvio, ajudar, né, a participar dessa investigação, né, não só porque nós temos, né, o direito pela ICAO, não, porque nós também temos interesse em saber. Né? É muito importante dizer uma coisa aqui, porque assim, tem muita gente que ainda acha que o fabricante quer que celular, dá licença, que se dane. Ah, deixa, vou vender mais helicóptero. Não é isso não. Vocês estão muitíssimo enganados quem ainda pensa assim. Porque para a gente, o pior cenário comercial que tem é quando a gente tem um acidente. É muito ruim. Né? A gente não consegue, hoje, levantar em valores, eu estou falando como fabricante, né, o que isso degrada a imagem de um produto, o que isso degrada a imagem, né, e os negócios de um fabricante. Então, né, não é que é a nossa prioridade é vender. Né? Agora, vender com qualidade e segurança, óbvio. Né? E, no caso de uma investigação, participar sim,
né? Para depois também ir lá nos nossos operadores e dizer, gente, olha, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso assim, é melhor fazer uma atividade assim, né? Vamos melhorar, né? Vamos caminhando. Essa é a intenção e é o que acontece aqui também, né? Depois de todo esse processo aqui, né, a gente tem os registros, enfim, né, tem modificações e todas as melhorias advindas, né, mais uma vez, dessa investigação. Para os militares, a gente tem um processinho, esse processo, na verdade, gente, ele é bem aberto, né, isso é o que acontece na França, em outros países da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né, coronel? Até porque o CENIPA, ele tem a parte civil e tem a parte militar, né? A gente já se viu aqui em alguns momentos, assim, né, quase que em cima do muro. Eu, por exemplo, como fabricante, né, se a gente tem uma ocorrência ainda dentro da fábrica, mas com uma aeronave, né, militar, né, nós já chegamos aí uns anos atrás a conversar a respeito disso, né, qual era a instância? Era civil, era militar, mas a atividade lá é civil. Nós somos fabricantes, né, enquanto a aeronave está ali. Mas, enfim, temos também alguns processos, né, mas geralmente isso passa lá pelo Aviation Safety. Só para vocês entenderem, dentro da nossa estrutura, né, na Airbus Helicopters, a gente tem lá uma vice-presidência de Aviation Safety, né, na figura do seu Gilles Brunier. Embaixo dele a gente tem a ramificação de prevenção e de investigação, óbvio, a investigação com todas as suas interfaces, com a parte de desenvolvimento, a parte de engenharia, de documentação técnica, né, e várias áreas alimentam, né, esse pessoal que está trabalhando lá. Por exemplo, qualquer ocorrência que a gente tem aqui no Brasil, o próprio suporte técnico, ou eu mesmo, ou o departamento de qualidade, nós temos relatórios oficiais que a gente envia para lá para a melhoria, né? Para a melhoria de um produto, para a melhoria de um serviço, enfim. Ups. Ah, tá aqui. E daí, óbvio, né, a gente tem todos aí os nossos contatos, né? Isso aqui, gente, inclusive, hoje já até assinei uma cartinha aí, essa apresentação vai ficar em aberto, o vídeo também. O vídeo, passem adiante para o máximo de pessoas que vocês puderem, né? É muito importante, porque não é o Antônio Modesto falando, é um piloto que vivenciou uma experiência, né, que poderia ter sido muito pior. Foi uma experiência ruim, mas que ele pôde analisar com calma depois, né, quais foram os fatores que contribuíram, enfim, quais foram os erros, né, que ele até cometeu. É muito importante hoje que a gente olhe para nós mesmos, né, e assim como a investigação está olhando para esses fatores. Agora, a investigação hoje, aquilo que eu estava dizendo, o tempo inteiro eu quero realmente ter certeza de que aquelas recomendações estão ligadas, né, aos fatores contribuintes de forma, né, que venha a sanar realmente, ou que venha a mitigar ou eliminar qualquer risco de uma nova ocorrência. Como a gente pode fazer isso? Usando, né, ferramentas que eu estava dizendo lá, preditivas, né? Esse vídeo fala muito disso, né? De uma ferramenta que está aí, que eu acho que faz parte do nosso futuro. Dias atrás eu estive conversando com o engenheiro Irkan da Embraer, né? E ele acha assim que, Modesto, não é porque a Airbus começou, não, eu também quero entrar nessa, eu também quero que os pilotos executivos, né, da nossa gama de aeronaves usem esse equipamento. É um equipamento que a gente sabe que vai trazer benefício para o dia a dia. É algo, né, que você vai poder imputar lá, ó, eu vou fazer uma aproximação de X, se eu passar disso, quando eu cheguei eu vou verificar que, opa, extrapolei um pouquinho
parâmetro aqui, o que eu posso fazer para melhorar, enfim, é a melhoria, né? O comandante Ângelo até estava dizendo para mim que a própria Gol tem um programa lá de melhoria, né? E muito bom nos próprios treinamentos, né? A gente erra, a gente tem que melhorar e a gente tem que ter consciência disso, né? Não esperar que um acidente aconteça, né? Pensar antes que ele aconteça, usar, mais uma vez, de tudo que a gente tem na nossa mão, né? Aqueles que nunca entraram, entrem no site do IHST, vou frisar isso, vou bater, né? Tem muita coisa, o IHST Brasil também tem muita coisa lá. Nós estamos indo agora para um próximo step, que é o desenvolvimento dos QR Codes, dos leaflet. Vai ficar muito simples para todo mundo, vocês vão ter acesso ao material no celular, no iPad, enfim, né? A verdade é essa, a aviação. A gente trabalha com tecnologia e a ideia também é passar esse material da forma mais tecnológica, enfim, que a gente tiver para vocês, né? Isso aqui só para dizer que tanto BEA como o BFU, né, tem lá um contato permanente 24 horas, assim como o CENIPA. Aqui, todas as vezes que acontece alguma coisa, a gente entra em contato com o CENIPA a qualquer hora, né? Tem os telefones lá, entra lá no site do CENIPA, vocês vão achar todos os telefones de contato, né? Qualquer um pode ligar, pode fazer um contato, pode, né, falar sobre algum tipo de ocorrência. Ups. Isso aqui só para mostrar para vocês, né, quando a gente tem uma situação de um acidente ou de um incidente grave, né, é o que a gente passa, né, lá para a matriz, tipo de evento, enfim, hoje a gente tem uma gama de informações bem grande, né, relacionadas aos acidentes. Óbvio que a nossa ideia é cada vez mais trazer e mostrar isso para a comunidade, né? Eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai mudar muito, né, em termos de datas, né, de dados, né, e de indicadores para a comunidade também poder ver o que está acontecendo com a frota, quais os tipos de acidentes estão acontecendo, quais os números que melhoraram, enfim, né, deixar bem claro também para que todo mundo possa ver como está permeando a gestão da segurança dentro do grupo Airbus, né? Fechando aqui antes do vídeo, né, dizer que a investigação, ela trabalha para melhoria contínua, né, para ter recomendações elaboradas após análise, né, da causa raiz e dos fatores contribuintes, né, recomendações elaboradas com o objetivo de construir barreiras efetivas através de novas soluções de projetos focados na ergonomia, né, com o objetivo de construir barreiras sólidas e efetivas através do monitoramento constante de dados e análise. Mais uma vez, por isso a importância do que nós vamos ver aí na sequência, né, das modificações de projetos, né, e parcerias em projetos de melhoria e monitoramento focado no ser humano, na sua interação com o meio e a máquina, porque às vezes a gente esquece disso, né, a gente esquece que nós estamos, né, tendo essa interação com a máquina, né? É o homem com o homem, é o homem com o meio, é o homem com a máquina, são várias as interações, né? Teriam N histórias para contar para vocês aqui, né, de fatos relacionados a isso, mas não é o caso, né? Eu vou deixar aí para o nosso comandante, que vai contar uma breve história, né? E só para fechar é o seguinte: essa história, né, que aconteceu, na verdade, ele já estava usando um equipamento, vocês vão ver falar do equipamento aí do Visão 1000, né, mas se não fosse o uso do equipamento, nós não estaríamos vendo, por exemplo, esse vídeo, né, com o relato dele, nem teríamos a possibilidade de melhorar em decorrência disso.
Aircraft are more technologically advanced today than they have ever been, and more detailed weather information is at our fingertips than ever before. Yet the rate of accidents in the helicopter and general aviation community remains relatively constant. One of the leading causes of accidents is inadvertent flight into instrument conditions, otherwise known as IIMC. Unfortunately, such accidents are usually fatal. A basic search for these tragic accidents on the NTSB's Aviation Accident Database yields pages of results. Investigation reports reveal that many of the pilots involved in these accidents had thousands of hours of experience and training to prepare them to avoid or recover from such situations. Sometimes, that is not enough. Denver Pletcher is a veteran air medical pilot with over 3,800 hours in both military and civilian helicopters who, like many other pilots, thought his experience and good judgment could keep him and his crew safe. But one dark night, he found himself inadvertently flying into IMC in a helicopter that was not equipped for such conditions. The helicopter was, however, equipped with a light aircraft recording system that captured the entire flight, including the IIMC encounter that nearly resulted in a tragic accident for Denver and his crew. I'm here today to explain my side of what happened, and hopefully someone else will see maybe something out of this that'll keep them from getting into the situation I got myself into. I joined the Air Force in '71 and went to helicopter training school at Fort Walters, then to Fort Rucker, and on to many different places in the Air Force. Our motto was that others may live. And I always took that to heart. I feel like I gave of myself to help someone else. I retired out of the Air Force in 2002 and started EMS until 2011. In February of 2011, Denver was on his last shift of his scheduled duty week. Not much had happened that week. There wasn't a single flight. So when the flight request for a patient transport came in, Denver was eager to take the flight. We got a call about 3 o'clock in the morning. I checked weather. Weather was no good because of the clouds. They asked us if we would just go, and we had an alternate landing spot. So we took off. We said, okay, let's go look and let's go see. And we got up. There's no way. I can't do this. We called comms and we canceled and turned around and headed home. Well, half the way back, comms calls us up and says, can you maybe go to the alternate landing spot that was clear there, because we had flown over it on the way out and on the way back. Denver and the crew made the decision to land at the alternate landing spot requested by the communications center. Denver knew the weather was clear there, as they had flown near the location on the way to the originally requested landing spot. And we landed near a football stadium. The football stadium was just out the right door. There was this gymnasium building off to my left, and there was a spotlight that was lighting the area out there. And I'd been looking at that spotlight and thinking about it, and kind of like, it's so dark behind it. It's just black. It's pitch black. After several minutes sitting on the ground waiting for the patient to arrive, Denver noted low-level fog developing and asked the medical crew to keep an eye on the fog and haze forming around the nearby lights. Time was of the essence. I said, look guys, if you see those lights and if they start hazing around them, we're out of here. We're going. So, okay, we got it. While on the ground waiting, Denver called dispatch to find out how much longer it would be before the ambulance arrived with the patient. The crew was growing concerned about the developing fog. They're telling me, yep, there's clothes around the lights. It's okay, let's go. Get on board. We're leaving now. Because I could look west and I could see. Without the patient on board, Denver had already lifted the helicopter into a hover for a departure to the west back to base when they noticed the ambulance had finally arrived with the patient. So I said, oh shoot, what are we going to do? Well, we can grab him and run, boss. I said, well, all right, grab him and run, but hurry. Well, 7 minutes later, we're ready to go. So I cranked up, pull pitch, took off, and I turned around and headed west. All of a sudden, I don't know why, but my attitude indicators precessed a little bit. It just kind of dropped to one side. And I thought, oh, don't be messing with me now.
And I know that I've got to have an attitude indicator to fly instruments, period. I know that's got to be there. Because I thought about going into it a little bit. So I reached up and pulled the cage and it did reset, but I never looked at it again. And when I did that, we were in the soup. It just flopped right over the top of us like it was a blanket. I'm going west, I think I'm going west. I wasn't real sure at that moment. I'm in black, and I saw this light, and it looked so much like the light on the ground. So I'm thinking, this isn't right. I know there's these stanchions on my right side. If that's the light I think it is, there's a football field right there, and I'm going to run into those poles. I know I'm going to do it. I didn't look at my altitude. I didn't even think about it. So I moved left to get away from that so I could go and fly away from it. As Denver struggled to understand his situation, the helicopter was in a steep climb, gaining altitude. Instead of turning to the left like he thought, Denver's inputs resulted in a dive back towards the ground, followed by other extreme maneuvers. So the second time we come up, and there's that light again. I'm looking at it. I'm like, oh shoot, I gotta get away from that light. So I did it again. Tried to get away from where I thought I was. And then all of a sudden, I'm sitting there thinking, what the heck is going on? What's wrong here? What's wrong with this picture? And it dawned on me, get on the gauges. So I got on the attitude indicator, I leveled the wings out, I checked my power, I had my power in, it was going well. And I was turning the aircraft from, I think it was going north at the time, and I was turning, trying to get back to the west, because I knew it was clear out that direction. And on the gauges, we climbed up, popped out. Oh, it's great. It didn't dawn on me until the very next day that light I saw was the moon. And it looked just like that light with all the black in behind it. And it just blew my mind. Denver completed the mission and returned to base. But the perilous encounter that occurred that night continued to concern him and his crew. Now it's shift change, almost. So I walk in, and our lead pilot's there ahead of me, and daylight's just come up on us. And I looked at him and said, "Boss, I think I screwed up." He said, "What do you mean?" And I tried to explain to him a little bit of it. He said, "Well, I think you did just fine. You're here. And you took your patient, you brought the aircraft home, you did good." I said, "No, there's more to this than I did good." "No, sir." He said, "Well, you're off shift, go home." The poor young guy and young gal that were my crew that night, they actually told the lead pilot, "We don't want to fly with him. Something's not right." Following the incident, Denver's management chose to reevaluate his competency as a pilot. A company check airman evaluated Denver's overall competency, and specifically his inadvertent IMC recovery techniques. At the completion of this evaluation in a simulator, the check airman approved Denver to resume his flight duties. Denver's story isn't an isolated incident. Too often, pilots find themselves in unsafe situations. It's seldom due to a lack of basic piloting skills, but rather circumstances, human factors, and/or a lack of recent, relevant training, which lead to poor decisions that can sometimes result in an undesirable outcome, or even worse, tragedy. A lot of what ultimately the decisions are hinged upon when you take or don't take a flight are very subjective. We devise systems to help the pilot analyze all of these items like a risk assessment form. The interesting part is the pilot is often the least qualified person, not often, always the least qualified person to assess his or her ability to fly the machine safely. I feel like I'm just like everybody else. I would have, and I did say, I'm okay. Even regardless of this is my last night on my shift, I'm tired. The risk assessment was kind of out the door. It didn't really count in my mind because I'm there. I'm going to do this. It's my job. This is what I'm supposed to do. Not in 32 years of being in this business has a pilot ever told me, I can't do this. We, as an industry, must recognize and seek measures which can help the pilot
maybe not be his own evaluator, but have other crew members be the evaluator of the pilot. Maybe it's dispatch which is the evaluator of the pilot. Or maybe it is a better risk assessment form, a risk assessment form which really does delve deeper into the pilot's safety of flight. The risk assessment is a formalized effort by the pilot and/or organization to examine, quantify, and document the risks associated with a particular flight and assist in the go, no-go decision to take a flight. The ability of a pilot or crew to turn down a flight for any safety reason and there be no negative repercussions from their management is a good indication that safety is the #1 goal in their company or organization. When we turn down flights, we oftentimes review the circumstances surrounding that. But interestingly enough, I've never had to justify taking a flight. But that doesn't mean it was the right decision or the right flight. So we need to learn from the flights which are successful, but maybe it was just luck which made them successful. I am so impressed with Denver's honesty, integrity, and willingness to share his story, which it's not a story that I think most people would be comfortable sharing. We, as an industry, can learn so much from what occurred there that evening. If we fail to do that, we're missing an opportunity to improve our industry. Giving the pilot and crew the ability to say no and providing a better framework to assess their readiness and safety decisions are only the first part. Having objective data and the ability to review what took place during a flight is also highly beneficial to enhancing safety. One of the biggest challenges we face as accident investigators in the helicopter and general aviation community is simply a lack of information available during the accident investigation because unlike the airline industry, we don't have cockpit voice recorders, flight data recorders installed on our aircraft typically because they're so expensive, they're so heavy, and they're very complex to install and certify. So something I'm really proud of that our company has done is joined up with a company called Apario Systems to develop a light aircraft recording system that can be used for proactive flight data monitoring as well. It's called the Vision 1000. And we've had a couple of accidents where the Vision 1000 has captured data and it completely changes the way we look at an accident. You know, it puts you there in the cockpit so you can evaluate the entire decision-making process of the pilot, all of the external conditions that we could never imagine as accident investigators. On the night of Denver's incident, the AS-350 helicopter he was flying was equipped with an early version of the Vision 1000, which contains accelerometers to record the helicopter's attitude and flight path. When I found out that the aircraft had accelerometers on the thing, I was just in awe. When I saw the video, I saw what happened. It helped, I don't want to say closure, but it helped me to understand a little bit more of what I did. And I think it should be there because it helps us be honest with ourselves and take care of our machines. Devices like the Vision 1000 allow us to review incidents like Denver's that none of us would ever know about. So for every accident that happens, there are probably hundreds of events like Denver's with this type of device in the future. We can know about that, understand the cause, fix that, and prevent that ultimate accident from happening. If we seek to find a solution, we must first seek to understand the problem. To minimize the occurrence of future inadvertent IMC accidents and work toward eliminating them altogether, objective data must be analyzed to identify and understand the decision-making process and factors that lead to such accidents. That information then must be used to provide realistic and relevant scenario-based training to better prepare pilots and crews for the situation and decisions they will encounter. As with all pilots, the dream of flying never leaves. With Denver's story, he chose to retire early and walk away from his love of flying to deal with the uncertainties and concerns he had about his own safety. He wanted to share his story so that others may live.
é isso. Né? Vocês puderam ver aí um bom exemplo de que uma ferramenta pode trazer, sim, bons benefícios no dia a dia e, como nesse caso, também trouxe para a investigação. É isso, agradeço mais uma vez a ABRAP e me coloco à disposição se houver algum questionamento. Tudo bem, Uberaci? Sim, mesmo. Só uma dúvida, esse equipamento que foi mostrado, você falou que ele já está saindo de fábrica ou é um kit que o operador tem que adquirir? Isso, as novas aeronaves, né, a gente já tem alguns clientes aí. Nesse ano e no ano passado, os esquilos já estão saindo de fábrica com ele. Daí, na verdade, o que acontece? A Paril, ela tem um módulo básico, né? E mesmo esse módulo básico já te dá muitas possibilidades de trabalhar. Agora, aqueles que quiserem ter dados mais apurados, enfim, né, poder trabalhar mais uma base de dados, né, tipos de operações diferentes, daí, óbvio, a Paril tem lá outros serviços que ela vende, enfim. E a pessoa depois pode trabalhar. Eu já trabalhei com alguns módulos, né, e com certeza, no dia a dia da operação, você tem uma melhoria nos resultados absurda. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente no Canadá que ele aumentou em muito, eu não posso dizer números concretos, a disponibilidade das aeronaves dele com o uso do Vision Mil. Porque, óbvio, ele começou a operar dentro de níveis operacionais, né, que ele estabeleceu lá, que eram bem abaixo, né, dos limites estabelecidos. Modesto, Varandas, Pradão. Minha dúvida é a seguinte, se pode ser instalado em um outro tipo de helicóptero ou aeronave esse equipamento. Pelo que eu vi, a estrutura dele é bem simples, não tem nada muito complexo. Sim, esse equipamento, por exemplo, para as nossas aeronaves, hoje a gente já tem isso para todos os tipos, né? Qualquer cliente da linha Airbus Helicopters pode solicitar, né, e pode instalar o Vision Mil. Agora, como eu estava dizendo, né, já existem outros estudos, a própria Embraer, né, já veio conversar comigo, né, com a intenção, não é um produto Airbus Helicopter, vocês puderam ver, é da Paril, né, e a gente, óbvio, né, chancela o uso desse equipamento, independente, né, do fabricante, independente se é helicóptero, se é avião, a gente tem fé e acredita que os resultados são muito bons. E como disse a minha colega lá, e vocês viram que colega bonita que eu tenho nos Estados Unidos, né? Tomara que não apareça nenhum de olhos verdes aqui para tomar o meu lugar. Mas ela faz um trabalho excepcional lá e ela deixou bem claro, quer dizer, a gente, né, o helicóptero diferente da aviação comercial, a gente não pode ter lá um flight data, um voice recorder daquele tamanho, enfim, né, mas a gente tem um equipamento pequeno. Né, aqui, para vocês terem uma ideia, no início eu tive várias perguntas, né, e assim, não vou ficar constrangido, espero que vocês também não fiquem, as damas que estão aqui, né, mas perguntas do tipo, tá, mas e se eu estiver ali, passando a mão, acariciando, né, a minha parceira que está ao meu lado, isso vai ser visto na câmera? Se tiver alcance da câmera, vai. Só que o piloto tem total autonomia, inclusive, para pagar tudo depois do voo, se ele quiser. Óbvio que o interesse não é esse, né? E nem fazer desse equipamento um equipamento punitivo, gente. De forma alguma, a tratativa, né, dos dados desse equipamento é para que o piloto possa, no dia a dia dele, melhorar a operação dele, né, com aquele equipamento que ele está operando. Obrigado.